Olá, meus queridos, graça e paz. Graça da parte de nosso Senhor Jesus Cristo e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações, o nosso coração, para servir a Deus em novidade de vida. Hoje eu quero compartilhar um assunto que é muito falado entre nós. Durante os meus muitos anos de fé, eu posso dizer que eu já ouvi pelo menos 1000 vezes ou 1000 pregações falada nesse texto. E cada pregador traz uma mensagem nova, cumprindo exatamente aquilo que diz, que a palavra de Deus é viva e eficaz. O texto está em Jeremias, capítulo 18, que fala sobre o profeta descer até a casa do oleiro. O profeta, Deus queria falar com o profeta, para que o profeta entregasse uma mensagem para o povo de Israel, e ele mandou que o profeta descesse até a casa do oleiro para receber a mensagem. E Deus usa ali algo muito importante. Ele usa o trabalho de um oleiro e também ele usa o barro que estava na mão do oleiro. O texto disse: diz-me a palavra do Senhor, vai até a casa do oleiro. E eu desci. Chegando lá, eu vi que o oleiro estava entregue à sua obra, mas o vaso quebrou na mão do oleiro. O oleiro estava entregue à obra. Nós sabemos que, pela palavra, este oleiro representa Deus. E o barro representa a nação de Israel. O que me chama a atenção é que o oleiro ele estava entregue, ele estava absolvido naquela obra que ele estava fazendo. Significa que ele entregou todo o seu ser fazendo aquele vaso. Mas mesmo assim, o vaso quebrou na mão do oleiro. Exatamente é o que aconteceu conosco, seres humanos. Deus sempre se entregou o máximo para cuidar da humanidade. Deus sempre procurou dar o melhor para a humanidade. Mas, vamos dizer, a humanidade quebrou. Quebrou aonde? Nas mãos de Deus. Não porque Deus deixou de se entregar a trabalhar, a cuidar, a zelar pela vida de cada um de nós. Mas significa que nós temos uma vontade. Nós temos uma vontade nossa. Nós temos uma vontade de realizar aquilo que nós bem queremos. Embora aquele barro estava nas mãos do oleiro, mas o barro decidiu fazer alguma coisa que estava fora dos planos. Deus também não planejou a humanidade para ser como somos. O plano de Deus era outro. Era um plano mais
é importante para cada um de nós. Mas quebramos os pactos, quebramos tudo aquilo que Deus planejou para nós por causa da desobediência. Ao casal no jardim do Éden, Deus disse: toda árvore do jardim comerás. Qualquer uma vocês podem comer. Apenas uma, aquela que está bem no centro do jardim, dela não comerás. Mas o barro decidiu comer também daquela árvore. O egoísmo nosso é tão grande, o desejo que toma conta do nosso coração é tão grande, que nós muitas vezes queremos ficar até com aquilo que pertence a Deus. Até aquilo que é reservado para o Senhor, nós colocamos a mão e usamos aquilo que é de Deus, que pertence ao Senhor. Aquela árvore pertencia ao Senhor. Tudo ali pertencia ao homem. Apenas aquela árvore, aquele fruto, pertencia ao Senhor. Meu amigo, vamos pensar um pouquinho, particularmente, mais profundamente, na nossa própria vida. Quantas coisas Deus nos deu? Quantas coisas Deus tem feito por nós? O salmista disse: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Mas ainda nós queremos tocar naquilo que é do Senhor. Eu sempre digo aos membros da igreja que eu sou pastor, que o Senhor nos deu realmente o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Mas também Ele nos deu a inteligência, a sabedoria espiritual para sabermos usar o livre-arbítrio. Porque toda liberdade que parte para a libertinagem deixa de ser santo. A liberdade é santa. A liberdade Deus criou para o homem. Mas quando nós partimos para a libertinagem, nós deixamos de agradar a Deus. Então aqui nós vamos ver que o oleiro queria fazer o melhor vaso, o vaso mais bonito, mas o vaso quebrou. E é interessante que eu fiquei olhando para o texto e disse alguém muitas vezes, entre as muitas pregações que eu ouvi, já ouvi pessoas, pregadores, dizendo que o oleiro fez um vaso menor e faz um floreio muito bonito dentro do texto, mas o texto não diz que o oleiro fez um vaso menor. Diz simplesmente que ele fez outro vaso. Ele usou o mesmo barro, o mesmo percentual de barro que ele tinha na mão, ele usou a mesma roda e usou a mesma mão para fazer outro vaso. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que Deus está pronto para não deixar desperdiçar nada
daquilo que é nosso. A nossa fé, o nosso amor, a nossa bondade, os dons que Ele nos tem dado. Que nós não devemos jogar nada fora, porque o oleiro, ele pegou o mesmo barro, a mesma porção de barro e fez um outro vaso. Ele não fez um vaso menor e não fez um vaso inferior, com certeza. Deus trabalha nas nossas vidas. Muitas vezes nós erramos, quebramos muitas vezes pactos que nós fazemos com Deus, mas Deus continua trabalhando conosco. Ele quer que nós sejamos nas mãos dele, simplesmente barro, para que ele trabalhe e nos molde segundo o desejo do coração que ele tem a nosso respeito.